Muito bem. Então vamos começar aqui a nossa última fala aqui, né? Com esses 5 slides que vão falar sobre o período da ditadura militar no Brasil, 64 a 85, certo? Eu coloquei aqui duas imagens, né? Uma do abaixo à ditadura, né? Uma manifestação no Rio de Janeiro contra a ditadura e a outra, né, há uns anos atrás, aí ano passado, retrasado, o cantor Zezé de Camargo havia dito que não houve um período ditatorial no Brasil, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ditadura no momento em que o João Goulart foi derrubado. Quem assumiu foi esse cara aqui, né? O Marechal Humberto Castelo Branco, certo? Vamos lá. O Castelo Branco ele governou de 64 até 67, certo? Ele assumiu no dia 11, né? O governo e aquela ideia, né, de que os militares então assumiram o poder porque o João Goulart representava uma ameaça comunista ao Brasil, né? Se a gente entendeu bem o que a gente estudou até aqui, né, o João Goulart era um cara nacionalista, era um cara populista, né? Mas num mundo muito polarizado pela Guerra Fria, né, as posições de João Goulart foram entendidas por uma parte da sociedade brasileira como uma posição comunista, né? O que de fato não era. Então, quem que apoiou o golpe em 64? Basicamente, grupos civis, não é? Mais conservadores, como uma parte da elite, do empresariado, do grande comércio nacional, as Forças Armadas, o partido por excelência que apoiou foi o UDN, uma parte da classe média, uma parte da igreja, né? Esses grupos viam no João Goulart uma ameaça, certo? E, portanto, a partir daí, a gente vai viver aí um período de autoritarismo e de uma ditadura que vai se estender até a década de 80. O João Goulart, ele pediu asilo, então, né, político no Uruguai. Ele vai morrer no Uruguai em 76, né? Então ele não só volta ao Brasil já morto, né? E logo de cara os militares vão tentar se debruçar sobre a questão econômica do Brasil, né? O governo Castelo Branco vai criar um plano que a gente chama de Plano de Ação Econômica, o PAEG, o primeiro PAEG, depois vai ver o segundo, né? Que é uma tentativa de fazer com que a economia esteja mais organizada, né? Ou seja, a ideia é você combater a inflação que já vinha alta desde o começo da década de 60, né? De você estimular o crescimento econômico, enfim, de você novamente tirar o Brasil da crise que quase sempre ele vive. Aí para isso voltamos àquelas medidas clássicas, aquelas medidas ortodoxas. Quais? Se tem inflação, você diminui os salários, não aumenta os salários, você arrocha os salários, certo? Qual que é a ideia? As pessoas então com um rendimento menor, elas vão comprar menos e isso vai fazer com que os preços caiam, né? Há uma ideia de que a inflação venha do consumo, né? Até pode ser um dos fatores da inflação, mas não é o único. E associada a aumento de impostos, corte de gastos, esse papo, né? Logo de cara, os militares vão tomar medidas de exceção, né? Que são os chamados atos institucionais. O primeiro deles é o AI-1, né? Ainda em março, abril de 64, que um pacote de leis, um conjunto de medidas, né, que não precisam de aprovação no Congresso, portanto, elas são decretos,
que permitem aos militares terem aí um poder excepcional, né? Por exemplo, o AI-1 ele previa que você dava ao presidente poderes especiais, né? Por exemplo, ele podia caçar cargos políticos, né? Então, se um deputado, um senador, um deputado estadual, sei lá, fizessem muitas críticas ao governo militar ou se opusessem a certas medidas que os militares queriam, o presidente poderia tirar o mandato desse cara, né? Também permitia que o presidente ele aposentasse compulsoriamente funcionários públicos. Funcionário público tem estabilidade, né? Ou seja, ele não pode ser demitido a não ser num caso excepcional, né? Mas se um funcionário público, civil ou militar, ele tivesse uma ação política que os militares achassem conveniente, o governo podia simplesmente decretar que esse cara estivesse aposentado, ou seja, ele não precisava mais trabalhar no setor que ele trabalhava, ele passava a ser então afastado das suas funções, certo? Esse foi o AI-1. Na verdade, houve 14 atos institucionais, e vou falar aqui dos principais, né? Em 65 tem o ato institucional número 2, né? Que foi um ato institucional que aboliu todos os partidos políticos no Brasil. Eles foram extintos. PTB, UDN, PSD, todos os que existiam no Brasil, eles foram extintos, né? Em 65 ainda houve eleição parlamentar, né? Por quê? Porque se imaginava que houvesse eleição presidencial em 65, né? Os militares, quando assumem, eles têm um discurso, né, a começar do Castelo Branco, de que os militares fariam uma intervenção pontual, ou seja, eles consideravam com outras forças, não é, que o João Goulart era um risco para o país, então eles derrubariam o João Goulart e talvez em 2 anos reorganizariam as coisas e voltariam para o quartel, não é? Em 65 houve eleição e o PTB, que era o partido Vargas, do João Goulart, ganhou em alguns estados, fez aí deputados e tal, não é? Então os militares acharam isso ruim, então eles acabam com todos os partidos políticos e vão criar apenas 2 partidos, não é? A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido que apoiava a ditadura, basicamente a UDN, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era oposição, mas uma oposição entre aspas, né? Porque se você fosse muito oposição, tivesse uma crítica muito visível ao governo, você podia ter o seu mandato cassado, né? Você podia ter, sei lá, perder o seu cargo aí de deputado ou senador, certo? Muito bem. Em 67, os militares baixam mais um ato institucional AI-4, né, para criar uma nova Constituição, né, a Constituição de 67. Né, que só para a gente relembrar aqui, não é? A primeira Constituição foi 1824, lá do Poder Moderador do Dom Pedro I. Depois teve a de 1891, que foi a dos cafeicultores, aquela que tinha o voto aberto e que deu origem ao voto de Cabresto. Depois teve a terceira, que foi a do Vargas, a de 1934, que permitiu que as mulheres votassem, né? Depois teve a de 38, 37, 38, que foi a outorgada pelo Vargas, aquela de caráter fascista, não é? Depois teve a do Dutra, a de 46, que é a quinta, né, que trouxe o Brasil de volta para a ordem democrática, e essa aqui será a sexta, a de 1967, certo? Essa Constituição de 67 é uma Constituição mais autoritária, que dava mais poderes ao Executivo, né, ao presidente, né, e que foi feita no momento
em que os militares eles também discutiam algumas coisas importantes entre eles, não é? Os militares não representavam um grupo apenas, eles não tinham um pensamento único, não é? O Castelo Branco, por exemplo, era um cara que achava, que pensava o Brasil, não é, a partir então de um certo desenvolvimento econômico, não é, que talvez enfatizasse mais as questões aí econômicas, do que propriamente um outro grupo chamado de chão da tropa, né, de militares que achavam que a grande ameaça ao Brasil, o grande problema a ser resolvido era a presença de esquerda comunista no Brasil. Não é? Então, esses caras acham, pensam, né, que antes das questões econômicas, que são importantes, né, o Brasil deveria, de fato, olhar um certo inimigo que estava presente internamente e que, segundo esses militares, era uma ameaça socialista. Não é? Então, nesse aspecto, em 67, o Castelo Branco foi substituído por um cara desse chamado chão da tropa, não é? De militares mais preocupados com as questões políticas e ideológicas, que foi o Castelo Branco. Não é? No governo Castelo Branco, a gente vai observar o seguinte: aquilo que estava ocorrendo no Brasil desde o começo da década de 60, que era o quê? Que era a inflação, o desemprego, o aumento dos preços, a carestia, as condições econômicas ruins. Ela vinha se agravando, né? Aquele plano econômico do Castelo Branco não surtiu grande efeito. Então, em 67, 68, começa a haver uma manifestação contra os militares. Né? Lá, exilado no Uruguai, o João Goulart vai receber o apoio, né, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, né, e daquele cara que nós vimos aqui, líder da UDN, o Carlos Lacerda, que, fazendo críticas ao governo militar, apesar de ser um cara que apoiou o regime militar, né, outros governadores apoiaram, como o de São Paulo, como o de Minas Gerais, né? Esse cara, o Lacerda, ele vai se unir ao Goulart e ao Juscelino, pedindo então que os militares deixem o poder e que sejam feitas eleições. Né? Os três aqui tinham pretensões eleitorais. Né? Tanto o Lacerda como o Juscelino quanto o Goulart pensavam que se os militares deixassem o poder e o Brasil voltasse a uma ordem democrática, eles poderiam ser prováveis candidatos. Né? Então se forma uma frente ampla, que é a união desses três caras, né, pedindo então que os militares retornassem à ordem democrática do país. Começa a haver uma pressão em relação aos militares. Em 68, no Rio de Janeiro, há uma grande passeata, a passeata dos 100 mil. Né? Então 100 mil pessoas saem às ruas demonstrando uma certa insatisfação com os militares, a sua política econômica e até aquele discurso de que os militares fariam uma ação pontual, né? Ou seja, de 1, 2 anos no poder para colocar as coisas nos trilhos. Né? Muita gente aqui vai não vai mais apoiar ou vai criticar os militares. Né? Claro, haverá também quem os apoie. Né? Lembrando que lá em 64, quando ocorreu o golpe, houve manifestações a favor do golpe, né? Ou que apoiavam os militares. A Marcha com Deus pela Família e Liberdade, né? Foi um movimento que aconteceu aqui em São Paulo, depois no Rio também, de certos setores da sociedade, da classe média, da igreja, que apoiavam o regime militar. Né? Mas também aqui em 68 nós vamos ter aí manifestações
contrárias aos militares. 68, que como a gente viu, né, durante o ano, é um ano com muitas coisas importantes, né? Os negros com Martin Luther King nos Estados Unidos, Paris 68, Primavera de Praga, enfim, tem muita coisa aí acontecendo em 68. Aí em 68, né, numa manifestação de estudantes, um estudante secundarista, 16 anos, o Edson Luiz, foi assassinado, houve lá uma repressão da polícia, e ele acabou sendo morto, né? Então as coisas vão tomando aqui um clima meio que de insatisfação generalizada, certo? Ao lado disso, né, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, vão ocorrer greves, né, operárias, pedindo aí que as condições sociais e econômicas melhorassem. Então você está vendo que está um clima de insatisfação aqui, não é? Contra a presença dos militares. E aí os militares se depararam diante dessa situação. Ou seja, só há duas possibilidades. Ou eles voltam para os quartéis e devolvem o país à ordem democrática, ou eles acirram ainda mais a ditadura, né? E a decisão, tomada numa sexta-feira 13 de dezembro de 68, foi essa. Foi acirrar a ditadura, com a implantação do ato institucional número 5. Né? Há um jornalista e historiador, por assim dizer, o Hélio Gaspari, que escreveu uma obra importante sobre esse período, que ele fala isso, não é? Que de 64 a 68 a ditadura foi disfarçada, não é? Porque, num certo sentido, ainda havia partidos, o Congresso estava funcionando, não é? Mas que a partir de 68 a ditadura foi escancarada. Ou seja, os militares aqui, como disse um próprio membro do governo militar, não é? Perderam os escrúpulos, não é? Ou seja, perderam qualquer noção aí em relação à ordem democrática. Não é? O Congresso ficou fechado por 7 meses, né? O governo federal do presidente passou a ter poderes de trocar, de intervir em estados e municípios, né? Para quem fosse preso, acusado de alguma ação contra o governo, né? Não haveria habeas corpus. Habeas corpus é um instituto jurídico, é uma prática jurídica, né? Na qual você pode responder o processo em liberdade. Se você fosse preso por algum crime político, você não poderia responder o processo em liberdade. Né? O governo vai aqui ampliar a censura, né? Já havia a censura desde a época do golpe de 64, né? E temendo aí que houvesse novas manifestações ou novas ações públicas contra os militares, né? Vai surgir aí todo um aparato de investigação e de repressão durante a ditadura. O AI-5 marca a entrada no Brasil dos chamados anos de chumbo da ditadura. Né? O que são esses anos de chumbo? Aquele período mais pesado de repressão, de perseguição e de tortura, por assim dizer. Né? Em 69, esses elementos do AI-5 eles foram adicionados à Constituição, então vai ter uma reforma constitucional em 69, né? Tanto que há alguns historiadores juristas que dizem que a Constituição mudou de tal maneira que ela passou a ser uma nova Constituição, né? Mas historicamente para a gente foi uma reforma constitucional, certo? Então, a partir aí de 68, entramos num período mais pesado aí da ditadura, certo? Em agosto de 69, o Costa Silva teve um derrame, né?
e aí ele não pôde mais governar, ele foi afastado, certo? E aí surgiu uma outra situação bem interessante, porque os militares sempre se preocuparam, sempre quiseram dar uma impressão, né, até à comunidade internacional, de que o que se passava no Brasil não era uma ditadura. Tanto que o vice do presidente Costa Silva, ele não era militar, ele era civil. Ele era um cara da Arena, a Arena é aquele partido que apoiava a ditadura, né? Um cara chamado Pedro Aleixo, certo? Então, em tese, quem deveria assumir é o Pedro Aleixo, certo? Mas não foi o que aconteceu, porque os líderes das três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, né, não confiaram no Pedro Aleixo, não querendo devolver o poder a um civil, eles impediram o Pedro Aleixo de assumir o poder. Né? Muita gente diz que isso aqui foi um golpe dentro do golpe. Né? Porque, em tese, a própria Constituição dizia que se o presidente se afasta, quem assume é o vice. Né? Mas o vice foi impedido de assumir o poder e de agosto ao final de outubro, quem assumiu o poder foi uma junta militar, ou seja, os líderes das três forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles então passaram a governar o Brasil nesses 3 meses, né, impedindo que o vice assumisse, certo? Muito bem. Nesse período, depois do AI-5, né, vai surgir um outro elemento importante no Brasil, né, que é o elemento da luta armada. Ou seja, né, depois do AI-5, muita gente, sobretudo de grupos mais à esquerda, jovens universitários e tal, consideraram que o governo passou a ser extremamente violento contra as pessoas. E eles achavam que só uma ação armada contra o governo poderia derrubar e colocar fim a essas práticas de perseguição política, censura e assim por diante. Né? Então, em 69, há um grande marco da luta armada, que foi o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, né? Que aconteceu durante esse período da junta militar. Alguns grupos que eram clandestinos, né, de oposição ao governo, o MR8, por exemplo, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, eles planejaram sequestrar o embaixador americano no Rio de Janeiro. E fizeram isso, né? Sequestraram e exigiram, como pagamento, né, que presos políticos que estavam aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, né, fossem libertados. Eles fizeram uma lista, né, com o nome de aproximadamente 20 pessoas, né, e para que soltassem o embaixador americano, esses caras teriam que ser soltos. Né? Evidentemente que isso envolveu, né, o próprio governo americano, que apoiava a ditadura, né, mas agora você tinha aí um membro do governo sequestrado. Né? Então, os militares fizeram isso. Eles pegaram essas pessoas que estavam na lista, né, trouxeram para o Rio de Janeiro, colocaram no avião e libertaram essas pessoas. Essas pessoas acabaram indo para o México. Né? E logo depois, o Charles Elbrick ele acabou sendo libertado. Né? Esse é um dos marcos, então, dessa oposição da luta armada contra a ditadura. Né? O Zuenir Ventura, que é um escritor brasileiro, tem um livro chamado Que é Isso, Companheiro, que vai contar um pouco desse fato aí do sequestro do embaixador americano. Né? O governo Médici, ele é um governo, talvez foi o governo mais importante da ditadura militar, né? Governa de 69 a 74, e é o governo, ao mesmo tempo, mais popular, que teve mais apoio popular, e o mais violento, mais duro dentre os militares. Né?
esse slogan que você já ouviu em relação à ditadura, Brasil ame ou deixo, né? Ou seja, o Brasil, ou você aceita ele como ele é, né? Ou você vai embora, né? E ir embora aí podia ter vários significados, né? Podia ser embora do Brasil, podia ser embora dessa vida, né? Para outra dimensão, se você fosse preso aí, levado para o DOPS, para o DOI-CODE, né? Para esses órgãos de repressão. Então ele passou a ser um governo que perseguiu muita gente, gente que era contrária ao governo, né? Por que um governo muito popular? Porque o Brasil vai obter algumas vitórias importantes aí, né, sobre no campo esportivo, né? Nesse década de 1970, o Brasil vira tricampeão mundial de futebol, nesse caso uma euforia nacional, né? O Emerson Fittipaldi, corredor de Fórmula 1, vai se tornar campeão mundial. Então surgiu essa ideia ufanista. O ufanismo é um nacionalismo exagerado, assim, né? Um amor à pátria e tal, em slogans como esse, né? Ninguém segura esse país, né? Esse é um país que vai para frente, né? Esses slogans muito com o objetivo de exaltar o Brasil e o regime militar vão aparecer aí, né? Então, ao mesmo tempo que você tem esse nacionalismo exagerado, você vai ter o acirramento daqueles grupos, né, que passaram a lutar contra o governo, né? Eu citei aqui o MR8, a ALN, Aliança Libertadora Nacional, do Carlos Marighella, que era um líder político e aqui líderes da luta armada, né? Val Palmares, Colina, enfim, existem vários grupos, todos eles clandestinos, eles só existiam na ilegalidade, né? Que lutavam contra o governo, né? E que faziam ações contra o governo, como essa de sequestrar o embaixador americano, né? Como promover nas cidades, né? O que eles chamavam de desapropriações, ou seja, não é, de assaltar uma agência bancária para ter dinheiro para comprar arma, né? Eles não viam outra possibilidade a não ser a luta armada, né? Então, na década de 70, isso vai acabar vai acabar acontecendo em grande medida, né? E aí figuras como o Marighella, que eu já falei aqui, né? Os Racionais, tem uma música sobre ele, né? Aquele grupo lá, os Racionais MC. O Carlos Lamarca, que era um cara do exército, né? Que abandonou o exército e passou para a luta armada, né? Os militares têm uma posição e uma visão muito ruim do Carlos Marighella, né? Acham que ele é um traidor, outros acham que ele é uma espécie de herói, né? As duas visões aí diferentes, né? E ao longo da década de 60, no final da década de 60 e ao longo da década de 70, vão surgir esses aparelhos repressivos utilizados pelo governo, como a Operação Bandeirante, né, que acontece aqui em São Paulo, né, que é uma associação da Polícia Militar, de policiais de outros grupos, do empresariado, né, com o objetivo de levantar dinheiro e intensificar a perseguição àqueles chamados grupos subversivos, né, aqueles que atuavam contra o governo, né, o DOI-CODE, que era uma delegacia, um departamento aí, do governo e das forças repressivas, assim como o DOPS, né, que prendeu muita gente, torturou muita gente, né? Há um caso clássico aqui em 75 do jornalista Vladimir Herzog, que foi levado ao DOI-CODE, né, que aqui em São Paulo ficava no bairro do Paraíso, o prédio está lá ainda, né, e que foi torturado e veio uma parada na cara de que morreu, né? Então, esses grupos aqui, eles vão ter uma atuação larga nesse período, né?
No governo do Médici, a popularidade com que ele foi recebido muito se deve também à questão do milagre econômico, né? No final de 69 até 74, a economia brasileira passou a crescer muitas vezes em níveis chineses, né? 10, 11% ao ano. Por que chama-se milagre econômico? Porque repentinamente a economia brasileira, que vinha aí patinando naquele marasmo, né? Naquela situação de inflação, de greves, de carestia, de aumento de preços, e de uma certa estagnação econômica, isso mudou inesperadamente, né? A partir de 69, a economia brasileira passou a crescer muito, isso graças ao milagre econômico, que foi planejado durante o governo Médici, né? O ministro da Fazenda na época do planejamento era o Delfim Neto, né? E a ideia então foi essa. O Brasil ele passou a captar recursos no exterior, né? Então, de novo, vamos ter um grande endividamento externo e o Brasil vai utilizar esses recursos, né, na construção de obras monumentais. Então, a gente vai injetar dinheiro na economia para construir obras como a maior rodovia do mundo, a Transamazônica, que saía da Paraíba, né, e cortava todo o Brasil até a região norte, o Amazonas, porque os militares tinham uma certa preocupação com a questão da preservação, né, da região norte. Tá? Se construiu uma ponte do mundo, a Ponte Rio-Niterói. Né? Começou a se planejar a construção da maior hidrelétrica do mundo, a Itaipu Nacional, construída por Brasil e Paraguai. Né? Então, nesse sentido, você injetou muito dinheiro na economia e isso fez com que a economia crescesse. Né? Daí o tal do milagre econômico. A gente deve ressaltar aqui, né, que a economia cresceu, porém, né, os salários não cresceram na mesma medida. Né? Durante o período do milagre, ocorreu no Brasil uma grande concentração da renda. Então, os setores das classes mais altas, da classe média, foram muito beneficiados por conta de ter um aumento aí, não é, nos seus ganhos, nos seus rendimentos, mas isso não se refletiu nas camadas mais baixas da população, né? Nas camadas mais os trabalhadores e assim por diante, certo? Esse foi o governo Médici. Eu coloquei aqui duas imagens, uma do Jornal do Brasil, no dia da implantação do AI-5, o governo baixa ato institucional e coloca o Congresso em recesso. Recesso significa que ele foi fechado. Né? E essa é uma foto bem bacana, né? Não me lembro se ela foi capa da Veja ou de uma outra revista, mas que, curiosamente, né, o fotógrafo fez isso, ele tirou uma foto do Costa e Silva, né, no Congresso brasileiro, no parlamento, lá em Brasília, e aqui ele pegou a foto, né, dele sozinho no Congresso, né, dando essa ideia de que depois do AI-5 o Congresso foi fechado, né, então é como se de fato ele ordenasse o fechamento do Congresso e não houvesse mais ninguém ali para discutir as leis. Né? Coloquei aqui outras duas imagens. Esse aqui é o embaixador americano Charles Elbrick, o cara que foi sequestrado em 69. Né? E esse é um cartaz que, né, não só os governos federal, estaduais, mas muita gente da própria sociedade civil colocava no comércio, nas ruas, né, qualificando aqueles caras que então se propuseram a lutar contra a ditadura como terroristas. Né?
terroristas procurados, ajude a proteger a sua vida e de seus familiares, avise a polícia. Então, esses caras aqui são os caras que lutavam contra o regime, não é? E certamente muitos que aparecem aí foram presos, foram torturados e foram mortos, não é? Aqui é aquela imagem que eu falei para vocês, não é? Quando do sequestro do embaixador americano. Esses caras aqui, ó, eles foram aqueles que foram libertados, né? Estavam naquela lista, né? A questão do aeroporto, eles vão ser colocados nesse avião aqui, ó, e vão ser mandados para o México, né? Então, esses aqui fazem parte daquele grupo que foi libertado em função do sequestro do embaixador americano, né? Aqui tem duas imagens do governo do Médici. Esse aqui é o Médici, né? E aqui está ao lado dele o Pelé, né? Que está com a taça Jules Rimet aqui quando o Brasil foi campeão. Eles foram recebidos aí pelo presidente, o Médici. E essa aqui é uma das propagandas que se fazia aí durante a ditadura militar, não é? Ninguém mais segura este país. Então, aquela ideia de que o Brasil, com o governo Médici e as obras que estavam sendo feitas, estava virando uma potência, não é? Em 74, inspirou o mandato do Médici, né? E através de uma eleição indireta, né, o Congresso elegeu um candidato único, que era o Geisel, certo? O Ernesto Geisel, que era um homem do exército, muito pouco avesso, muito avesso da entrevista, falaram, um cara bem fechado, né? Era de origem alemã, né? E não era católico, né? Ele era protestante, era luterano, né? Tem muita gente que acha que o Brasil só teve presidentes católicos, né? Esse não, ele era protestante e de 74 a 79 ele vai governar o Brasil, né? Nós já vimos isso nas aulas que a gente viu aqui esse ano de História Geral. Em 73, em função dos problemas lá no Oriente Médio entre israelenses e árabes, houve o primeiro choque do petróleo. Os países árabes reduziram a produção de petróleo e o preço do petróleo disparou. Ou seja, a quantidade de dólares no mercado internacional que eram oferecidos aos países como o Brasil, os países chamados do terceiro mundo, né, subdesenvolvidos, essa quantidade praticamente acabou. E sem o dinheiro de fora, não houve como sustentar o milagre. E com a mesma rapidez que ele surgiu, ele acabou, né? Portanto, a partir de 73, o Brasil viverá novos problemas econômicos, dessa vez muito agravados. Por quê? Porque os juros internacionais, devido ao choque do petróleo, eles subiram muito, o que fez a dívida externa explodir estratosfericamente, né? Então, o Brasil vai ter que conviver com uma dívida monstruosa e aqueles problemas que aparentemente foram solucionados pelo governo, pelo milagre econômico, né? Como a inflação, o emprego, né? E o custo de vida, eles lentamente vão começar a voltar, né? O governo Geisel foi caracterizado por essa ideia de ser um governo pendular. O que é isso? De ser um governo que, ora, né, tomou medidas para a abertura política do Brasil, ou seja, para tomar medidas para preparar a saída dos militares, né? O governo Geisel, ele vai assumir uma postura de começar no Brasil, né, uma transição, como dizia o próprio Geisel, lenta, gradual e segura para a democracia. Ou seja, os militares, a partir daqui, vão começar a encaminhar um processo para preparar o Brasil para deixar o governo, né? Essa é a chamada
abertura política, né? Sobretudo, muito motivada também pelo quê? Pelas consequências do milagre econômico, né? A situação econômica vai literalmente fugir do controle, né? A gente vai chamar a década de 80, 1980, de década perdida. Por quê? Porque o Brasil vai mergulhar aí numa crise marcada por estagnação econômica, falta de crescimento industrial, inflação elevada, dívida externa fora do controle, custo de vida cada vez mais alto, né? Então os militares começam a preparar a sua saída do poder, só que, por vezes, né, ao mesmo tempo que o governo abre e se encaminha na direção do final da ditadura, muitas vezes vai haver ações de um endurecimento maior, ou seja, de uma, entre aspas, fechadura. Né? E eu coloquei aqui dois exemplos disso. Né? Em 75, ele estava em casa, né, um jornalista famoso, trabalhava na TV Cultura, o Vladimir Herzog. Ele foi preso na sua casa, foi levado por homens da repressão, da ditadura, para prestar depoimento no DOI-CODE. Lá ele foi torturado, sofreu uma parada cardíaca e morreu. Né? E aí surgiu um grande problema. Né? O que você vai justificar? Ele é um cara conhecido, importante, né? Na mídia, membro da comunidade judaica de São Paulo, né? Portanto, um cara de uma certa relevância. Os militares então vão dizer que ele se suicidou na prisão, o que evidentemente não aconteceu por todas os depoimentos e condições em que ele foi preso. Em 76, nas mesmas condições, o operário Manuel Fel Filho foi levado para prestar depoimento e acabou sendo morto. Então esses dois exemplos são exemplos de maior autoritarismo, desse governo que quer começar uma abertura, mas vai tomar atitudes aí mais duras contra a população ou contra pessoas que eram suspeitas de ter alguma ação contra o governo. Em 76, o governo militar vai criar o pró-álcool, porque os militares querem fugir da dependência do petróleo, porque o petróleo ficou muito caro, então vão surgir os carros a álcool. E também vão iniciar o programa nuclear brasileiro, com a construção das usinas de Angra 1 e depois de Angra 2. A ideia também é não depender muito do petróleo, certo? Abertura lenta, gradual e segura. Em 78, os militares eles vão suspender aquelas cláusulas do AI-5, então por 10 anos aqueles itens que nós vimos aqui relacionados ao AI-5 vão estar em vigor, e a gente vai preparar aqui a transição para o próximo governo. Em 77, o governo militar ele vai fazer um novo conjunto de medidas, foi um decreto, não foi uma lei aprovada pelo parlamento, mas foi um decreto chamado Pacote de Abril, que você vai ter uma mudança nas regras eleitorais, e a mudança talvez mais evidente que a gente perceba hoje é essa. Antigamente, nós tínhamos 2 senadores por estado, ou seja, nós temos 27 estados e o Distrito Federal, então nós tínhamos 2 senadores por estado. Nas eleições de 76, parlamentares, a maioria do Congresso era formado pela Arena, que era um grupo que apoiava a ditadura. Só que no Senado, quem acabou se elegendo para o Senado e tendo maioria no Senado foram pessoas do MDB,
que eram uma certa oposição ao regime militar. Então, o pacote de abril feito durante o governo Geisel, ele criou a figura do senador biônico. O que é isso? Senador biônico é um senador que não é eleito, mas ele é indicado pelos militares. Né? Então, cada estado passou a ter mais um senador. Por isso que hoje nós temos 3 senadores por estado. Por quê? Porque um dos senadores ele foi indicado pelo governo militar. Né? E a ideia era então fazer com que houvesse mais senadores da Arena, que era o grupo que apoiava os militares. Né? Coloquei aqui 2 imagens bem importantes da ditadura. Né? Essa é do Vladimir Herzog, né? E essa foi a justificativa que os militares deram para a morte dele. Ele teria se enforcado. Né? Muita gente disse, né, que nem sequer a altura ele teria pegado o cinto dele aqui, né, ó, e teria se enforcado. Muita gente que nem a altura, ele era maior do que isso aqui, né? Então não era possível que ele fizesse o quê? Que ele se enforcasse numa altura tão pequena. Né? E esse é o Manuel Fel Filho, o operário também morto aí pela ditadura. E aí nós chegamos no último presidente da ditadura militar, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Né? Nessa foto aqui, né, muito curiosa, o Figueiredo não gostava de aparecer vestido de militar, né, de farda. Mas aí teve um repórter, um fotógrafo que conseguiu fazer isso, não é? Tem um militar atrás dele, né? Essa mão que você vê e esse chapéu militar não é dele, é de alguém que está atrás dele, né? Então essa foto ficou bem famosa porque ele aparece aqui meio que caracterizado como militar. Muito bem. Então, em 79 assumiu o Figueiredo. E aí nós estamos vivendo o ápice do quê? Daquela crise que vem se encaminhando no Brasil, né? Desde antes mesmo da ditadura e que se agravou muito na ditadura com o milagre econômico. O quadro de estagnação, desemprego, dívida externa. Né? Muita gente vai usar essa expressão, estagflação, para justificar, para qualificar esse período da história do Brasil. Né? Final dos anos 70, anos 80. O que é estagflação? A economia está estagnada, ela não cresce. Né? E ao longo da década de 80, a inflação será um problema constante no Brasil. Em 79, né, ainda dentro daquele grupo, daquelas medidas, né, de abertura política, os militares vão aprovar, o Congresso brasileiro vai aprovar a lei da anistia. O que é a lei da anistia? Anistia é perdão. Né? Então, todos aqueles que foram embora do Brasil por conta da repressão política, não é? Todos aqueles que deixaram o Brasil em função de alguma perseguição, eles foram anistiados e puderam voltar ao Brasil. Né? Desde que esses não fossem crimes que os militares considerassem mais graves. Né? Então, a partir de 79, uma série de pessoas que foram caçadas e perseguidas pela ditadura, caçadas aqui, não é, perderam seus cargos políticos. Elas voltam. Não é? O economista Celso Furtado volta, o Leonel Brizola, ex-governador do Rio Grande do Sul, volta, o Paulo Freire, que era um pedagogo, educador bem importante para a história do Brasil, volta, né? O Betinho, que era irmão de um cartunista chamado Enfio, enfim, muita gente que estava fora do Brasil, né, volta, o que foi absolutamente bacana. Né? Porém, essa lei da anistia, né, da maneira como ela foi feita, né, até por uma certa pressão dos militares, ela foi uma anistia ampla, geral e restrita. O que é que significa isso? Significa que
Quem é que foi anistiado, perdoado? Foram aqueles que foram perseguidos e acusados de ter alguma ação contra o governo, mas também foram anistiados aqueles que foram perseguidores e foram acusados de tortura, de crimes políticos praticados contra a oposição política no Brasil. Né? Por isso que essa anistia ela foi ampla, né? Foi para todo mundo, certo? E nesse sentido, né, algumas críticas serão feitas a elas, né? Porque da mesma maneira que ela perdoou, né, aqueles que fugiram, foram perseguidos e torturados, ela perdoou também os perseguidores. Né? Em 2014 foi feita no Brasil uma comissão chamada Comissão da Verdade, né? Que não tinha nenhum poder jurídico. Ela simplesmente era uma comissão que queria investigar o que havia sido feito pelos militares na década de 70, né? Durante a ditadura e tal, 70, 80. E uma das questões que voltou aí, não é, foi essa. Muitos supostos torturadores ou torturadores confessos, reconhecidos, né, se negaram a falar, não quiseram falar, ou ainda falando, disseram o seguinte: olha, eu estou protegido pela lei da anistia, né, não pode haver qualquer responsabilização daquilo que eu fiz ou que eu supostamente fiz, tortura, mortes e assim por diante. Né? Então a lei da anistia ela é essa lei que perdoou todos aqueles que estavam envolvidos de alguma maneira nas questões políticas da ditadura, tanto aqueles que tinham uma posição contrária, quanto aqueles que participaram da repressão durante a ditadura. Nesse contexto ainda de uma certa desagregação, né, de uma falência econômica, em 79 vão acontecer greves em São Bernardo, né, no ABC Paulista, e aí é que vai despontar a figura do Lula como líder sindical. Né? Em 79 e 80, os partidos políticos, que só eram dois, a Arena e o MDB, eles vão poder voltar a se reorganizar. Né? Então, vai haver novamente a possibilidade de pluralidade partidária, né? E o que aconteceu foi o seguinte: a Arena, que apoiava a ditadura, mudou de nome para PDS, Partido Democrático Social, né? E o MDB, que é a oposição à ditadura, virou PMDB, certo? E aí surgiram outros partidos, né? Ou seja, novamente se reorganizou o PTB, né, que antes da ditadura era o partido do Vargas, do varguismo, né, mas que a partir de agora vai ter uma outra posição. Né? O Leonel Brizola, que era também uma espécie de herdeiro político do Vargas, né, do João Goulart, criou o PDT e em 80 surgiu o PT, né, lá em São Bernardo, com muitos sindicalistas, trabalhadores, intelectuais e um certo grupo ligado à Igreja Católica. Um fato importante aqui, não é, foi o atentado do Rio Centro, no dia 1º de maio de 81. Né? Ali havia uma comemoração do Dia do Trabalho, né? Vários cantores da música popular brasileira estavam lá, não é? Elba Ramalho, Elis Regina, e muitos militares, né, não concordavam com essa ideia de você devolver o país para a democracia. Né? Havia militares que achavam que ainda deveria se insistir na luta contra o comunismo e tal, e do inimigo interno. Então, por conta própria, dois militares, não é, disfarçados, estavam sem farda, num carro civil, eles vão até o Rio Centro, que é um local para shows no Rio de Janeiro, não é? Eles vão levar um carro pro subsolo e a ideia era explodir uma bomba dentro do Rio Centro, não é?
porque eles achavam que aquela reunião, aquele show do dia de 1º de maio, dia do trabalho, ela tinha um caráter subversivo. Só que aconteceu um imprevisto, a bomba explodiu ainda dentro do carro, que eles estavam no colo de um dos militares. Né? E, evidentemente, todo mundo ouviu a explosão da bomba, e aí os militares passaram a ter um problema de explicar como que dois militares, sem farda, sem reconhecimento, num carro descaracterizado, não é? O que estavam fazendo num show com uma bomba no colo, né? Esse foi um evento, né, de grupos militares que não queriam essa volta à democracia. Né? Da mesma forma, bancas de jornal, né, que vendiam jornais como o Pasquim, outros jornais que eram mais críticos ao governo, elas sofreram atentados, explodiram bombas de jornal para tentar inibir a venda de jornais que tinham algum caráter mais questionador. Em 84, né, um deputado chamado Dante de Oliveira, do PMDB, ele apresenta uma emenda constitucional propondo que em 85 houvesse eleições diretas para presidente. Isso vai desencadear um grande movimento popular, né? Raros são os momentos em que a população aparece assim, com essa força, não é? Tanto no Rio quanto em São Paulo, várias manifestações no Brasil todo de gente pedindo eleições diretas em 1985. Não é? Para que houvesse essas eleições, elas deveriam ser aprovadas pelo Congresso, porém elas não foram aprovadas. Não é? O PDS, que era o partido ex-Arena, né, que apoiava o governo, era a maioria, e o PDS não permitiu então que houvesse eleições diretas. Então as eleições foram indiretas, se formou um colégio eleitoral e os deputados e senadores escolheram o presidente. Né? O PDS lançou o Paulo Maluf como presidente, candidato à presidência, e o vice o Flávio Marcílio, e o PMDB lançou o Tancredo Neves à presidência, certo? Mas veja você que curioso, né, e o que acabou acontecendo aqui. Né? Quando o PDS, que era a ex-Arena, o partido que apoiou a ditadura, lançou o Maluf como candidato, né, isso fez surgir um racha no partido. Né? O Figueiredo, que era o presidente, não gostava do Maluf, e dentro do PDS havia gente que criticava o Maluf, né? Devido às suas ambições políticas, devido já às acusações de corrupção, né, que pesavam sobre ele. Ele tinha sido governador de São Paulo, então já havia uma série de denúncias de corrupção. Então, uma parte do PDS, que era o partido que apoiava a ditadura, não é, saiu do PDS e formou a Frente Liberal. Não é? Então, houve deputados que fizeram o quê? Que abandonaram o PDS porque não concordavam com a candidatura do Maluf e formaram um bloco à parte chamado Frente Liberal. O PMDB, querendo ter o voto desses caras da Frente Liberal, ex-Arena, ele chamou um deles para ser vice na chapa do Tancredo, que era o José Sarney, que a vida toda, né, foi da Arena, enquanto foi da UDN, enquanto a UDN existiu, né, e depois passou para a Arena. Então, na última hora, né, em 85, vai ter um racha no PDS e o PMDB vai fazer uma aliança com ex-integrantes da Arena, PDS, que apoiavam a ditadura. Né? Vieram as eleições em 85, eleições indiretas, e esse colégio eleitoral, os deputados reunidos, escolheram para presidente o Tancredo Neves, certo? Que virou então presidente eleito. Só que aí você sabe o que aconteceu, né? O Tancredo ele ficou doente, ele teve um problema de saúde,
né? E tem até um filme que foi lançado esse ano, né, sobre essa questão da saúde do Tancredo, né? Ele teve um problema gástrico, foi internado e depois uma infecção generalizada, né? E o fato é que depois de um tempo ele faleceu. E aí a nossa transição para a democracia aconteceu de uma forma muito engraçada. Por quê? Porque quando acabou a ditadura, o presidente que assumiu foi o Sarney, não é? Que a vida toda, ou na sua vida política toda, durante a ditadura, foi um cara que apoiou a ditadura. Não é? Então, em 85, o Sarney assumiu como presidente. Não é? Esse grupo que eu falei para vocês aqui, a Frente Liberal, depois virou um partido chamado PFL, Partido da Frente Liberal, né? E nos anos 2000 agora ele mudou de nome e passou a se chamar DEM, que é o Partido Democratas que está aí, não é? Então, esses partidos de alguma forma estão presentes aqui nos dias de hoje, certo? Coloquei aqui duas imagens, né? Essa aqui, a primeira, é uma imagem da Praça da Sé, e esse foi o comício das diretas já aqui em São Paulo, né? Havia um bordão que as pessoas cantavam em 84, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil, né? Nossa, tá cheia de gente aqui, né? E esse aqui, ó, é o candidato, tô amarelando a cara dele aqui, ó. Esse é o Paulo Maluf, né? Que foi o cara que saiu candidato à presidência pelo PDS. Esse é o Tancredo, né? Que é um presidente que foi eleito, né, pelo voto indireto, porém não chegou a assumir porque ele morreu. Esse mesmo Tancredo foi o cara que foi primeiro-ministro durante o governo João Goulart, né? Então era um político já bastante conhecido. O Tancredo era visto pelos militares como um cara moderado, né? Um cara confiável, né? E um cara que, quando assumisse o poder, ele não olharia para trás, ou seja, ele não iria, né, como aconteceu em muitas ditaduras aqui na América Latina, ele, depois de acabadas as ditaduras, ele não iria investigar o passado e tentar punir os militares que cometeram crimes aí durante o período autoritário, certo? Essa é uma foto bem bacana também, histórica. Esse é o presidente João Figueiredo, né? Ele foi visitar uma escola em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e teve uma menininha que se negou a dar a mão para ele, não é? Uma foto até curiosa, em se tratando que esse cara foi o último cara da ditadura, certo? Então é isso, chegamos aqui em 85, quando o José Sarney assumir o poder, né? E aí a sequência da época da democracia é essa. O Sarney vai ficar até 89, né? Aí depois vem o Collor, que ficou até 92, sofreu impeachment. Aí vem o Itamar, que fica até 94, e de 94 a 2002, 2 mandatos do Fernando Henrique, né? De 2003 a 2010, 2 mandatos do Lula, né? E de 10 a 2016, um mandato e um pouquinho da Dilma, que também sofreu impeachment, certo? Aí o Temer, e vamos ver o que vem pela frente aí, tá certo? É isso aí. Tenho dúvidas sobre esse papo, né? Eu vou retomar isso na sala de aula mais pra frente, nas nossas últimas aulas aí, mas tendo dúvidas, manda um inbox aí pra mim, e se eu puder responder, eu te respondo, tá bom? É isso aí, pessoal.